A história de Abby e Brittany Hensel costuma chegar ao público envolta em curiosidade e interpretações simplificadas, como se fosse um enigma médico ou uma curiosidade extraordinária da natureza. Mas, por trás das manchetes e dos vídeos virais, existe uma trajetória humana muito mais complexa, feita de rotina, escolhas e uma busca constante por normalidade dentro do que é singular. Abby e Brittany cresceram sob os olhos atentos do público, mas isso nunca definiu completamente quem elas são. Elas não vivem como personagens de uma história extraordinária, vivem como duas pessoas que compartilham um mesmo corpo e, ainda assim, constroem identidades próprias. Ao longo dos anos, precisaram aprender a equilibrar expectativas externas com desejos internos, algo que muitas pessoas jamais precisam enfrentar. A forma como o mundo as enxerga frequentemente diz mais sobre a sociedade do que sobre elas mesmas. E é nesse contraste entre percepção e realidade que a história delas se torna verdadeiramente humana, menos sobre convivência, adaptação e individualidade. O início da vida e a realidade médica sem romantização. Abby e Brittany nasceram em 1990, em Minnesota, e desde o primeiro momento suas vidas foram acompanhadas por atenção médica constante. Elas são gêmeas siamesas, com 2 cérebros distintos e um único corpo compartilhado, algo extremamente raro. Essa condição exige cuidados delicados, desde o nascimento, pois cada sistema do corpo afeta ambas de forma direta. Em vez de uma narrativa de destino ou exceção, o que existia era um cenário médico complexo, com incertezas e monitoramento constante. Os primeiros anos foram marcados por avaliações cuidadosas, fisioterapia e adaptações graduais para que pudessem crescer com o máximo de conforto possível. Em vez de se concentrar em limitações, os profissionais de saúde trabalharam para garantir funcionalidade e estabilidade. Com o tempo, ficou claro que a vida delas não seria definida por uma separação, mas pela integração. Ainda assim, dentro desse contexto técnico, havia 2 crianças crescendo, aprendendo e descobrindo o mundo ao mesmo tempo, cada uma com sua própria forma de perceber e reagir à realidade. Uma decisão familiar marcada por responsabilidade e afeto. A decisão de não realizar uma cirurgia de separação foi uma das mais significativas da infância de Abby e Brittany. Esse tipo de procedimento, em casos de gêmeos siameses, envolve riscos elevados e resultados imprevisíveis, especialmente quando há órgãos compartilhados essenciais. Para a família, não se tratava de escolher entre individualidade ou não, mas de preservar a vida que já existia com o máximo de segurança possível. Essa escolha foi feita com base em orientação médica e em uma avaliação realista das possibilidades. Com o tempo, tornou-se evidente que o caminho não seria o de separar, mas o de construir uma vida conjunta viável. Essa decisão não criou uma limitação, mas sim um novo tipo de existência, onde 2 pessoas precisariam aprender a viver em cooperação constante. O que poderia parecer apenas um dilema médico se transformou em uma base de convivência profunda, onde o cuidado mútuo se tornou parte da rotina e da identidade compartilhada. Infância, aprendizado e o desafio da coordenação diária. Durante a infância, a vida de Abby e Brittany era uma constante lição de coordenação e adaptação. Atividades simples, como caminhar, segurar objetos ou brincar, exigiam sintonia entre 2 vontades distintas. Abby e Brittany Hensel desenvolveram, ao longo do tempo, uma comunicação silenciosa e eficiente, baseada em observação, escuta e confiança. Cada movimento precisava ser negociado em tempo real, sem que isso fosse visto como um obstáculo intransponível, mas como parte natural da rotina. Enquanto muitas crianças aprendem independência individual, elas aprenderam interdependência. Isso não significava perda de identidade, mas uma redefinição dela. Cada uma desenvolveu preferências, reações e estilos próprios, e essas diferenças precisavam coexistir harmoniosamente. A infância delas não foi definida por limitações, mas por adaptações constantes que, com o tempo, se tornaram intuitivas. O ambiente familiar e escolar buscou normalidade dentro do possível,
permitindo que elas participassem de atividades comuns, mesmo que de forma adaptada. Esse período foi essencial para a construção de sua autonomia compartilhada, educação e a construção de caminhos próprios. A trajetória educacional de Abby e Brittany foi marcada por persistência e adaptação contínua. Na escola, elas enfrentaram não apenas os desafios acadêmicos, mas também a curiosidade constante das pessoas ao redor. Ainda assim, seguiram seus estudos com dedicação e constância. Ao longo do tempo, desenvolveram interesses próprios e formas distintas de lidar com tarefas e responsabilidades. Mesmo compartilhando o mesmo corpo, cada uma tinha sua própria perspectiva sobre o aprendizado e o mundo. A experiência escolar também ajudou a fortalecer habilidades sociais importantes, como comunicação e cooperação. Em vez de serem vistas apenas como uma curiosidade, elas gradualmente se consolidaram como estudantes capazes, com objetivos claros. Essa fase da vida foi essencial para mostrar que sua condição não definia sua capacidade intelectual ou seu potencial de desenvolvimento. Pelo contrário, evidenciou como a adaptação pode ser uma forma de inteligência prática, construída diariamente através da experiência e da convivência. Identidade, individualidade e coexistência cotidiana. Uma das questões mais frequentemente levantadas sobre Abby e Brittany é como duas identidades podem existir em um único corpo. A resposta não está em teoria, mas na prática diária. Elas desenvolveram formas próprias de expressar individualidade, respeitando ao mesmo tempo a necessidade de cooperação constante. Cada uma tem pensamentos, emoções e preferências distintas, e isso se manifesta em pequenas escolhas cotidianas. O equilíbrio entre autonomia e colaboração não é fixo, mas dinâmico, ajustado continuamente ao longo do dia. Em vez de tentar se separar simbolicamente, elas aprenderam a coexistir com respeito às diferenças internas. Essa convivência não elimina conflitos, mas os transforma em negociação. O que poderia parecer uma limitação externa se torna, na prática, uma forma única de relacionamento humano. A individualidade, nesse contexto, não depende da separação física, mas da capacidade de reconhecer e respeitar o espaço interno de cada consciência. Vida adulta, trabalho e construção de normalidade. Na vida adulta, Abby e Brittany seguiram caminhos profissionais na área da educação, atuando como professoras. Essa escolha reflete não apenas formação acadêmica, mas também um desejo de contribuir de forma significativa para a sociedade. No ambiente de trabalho, elas exercem funções de maneira coordenada, demonstrando que a colaboração pode ser também uma forma de eficiência. A rotina profissional delas não é definida pela curiosidade externa, mas pelas responsabilidades do dia a dia escolar. Alunos e colegas passam a vê-las não como um fenômeno, mas como educadoras. Essa transição de percepção é importante, pois desloca o foco da diferença para a competência. Trabalhar, planejar aulas e lidar com estudantes faz parte de uma vida estruturada e ativa. Assim, elas constroem uma normalidade possível dentro de sua realidade, mostrando que autonomia não é sinônimo de separação, mas de participação plena no mundo. A relação com a atenção pública e a curiosidade constante. Ao longo dos anos, Abby e Brittany se tornaram figuras conhecidas, e isso trouxe consigo uma exposição inevitável. A atenção do público muitas vezes se concentra em perguntas íntimas ou em interpretações simplificadas de suas vidas. No entanto, elas sempre buscaram preservar limites claros entre o que é público e o que é pessoal. A curiosidade das pessoas, embora compreensível, nem sempre reflete respeito pela complexidade de suas experiências. Ainda assim, elas seguem sua rotina com discrição e consistência, sem transformar sua condição em espetáculo. Essa postura ajuda a redefinir a forma como são percebidas, deslocando o foco da curiosidade para a humanidade. A vida sob exposição constante exige equilíbrio emocional e maturidade,
algo que elas desenvolveram ao longo do tempo. Em vez de reagir ao olhar externo, optam por viver de forma consistente, permitindo que suas ações falem mais do que qualquer narrativa externa. Uma vida construída em parceria contínua. A relação entre Abby e Brittany é única não por ser extraordinária, mas por ser profundamente humana em sua complexidade. Elas compartilham decisões, rotinas e responsabilidades, mas também preservam suas individualidades dentro desse sistema de convivência. A parceria entre elas não é uma fusão indistinta, mas uma colaboração constante entre duas consciências. Isso exige paciência, diálogo e compreensão diária. Ao longo da vida, aprenderam a transformar desafios em rotinas funcionais, sem perder de vista quem são como indivíduos. Essa forma de viver não pode ser reduzida a categorias simples, pois envolve camadas emocionais e práticas ao mesmo tempo. O que se observa é uma construção contínua de equilíbrio, onde cada dia traz novos ajustes. Em vez de uma narrativa de exceção, a história delas pode ser entendida como uma lição sobre convivência, respeito e adaptação humana, em sua forma mais profunda.